Vamos dar início ao nosso material de apoio, aqui com a primeira videoaula a respeito dos conceitos iniciais de eletricidade. Nessa videoaula vamos ver o conceito de carga elétrica, vamos ver também o modelo atômico e o que é potencial elétrico. Ok, sabemos que toda matéria é composta por átomos. Os átomos possuem um modelo padrão, que diz que dentro do núcleo estão os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo está a eletrosfera com os elétrons fazendo órbita em torno desse núcleo. Por convenção, dizemos que os prótons, que são representados por a letra P, possuem carga positiva. Os elétrons, que são representados por a letra E, possuem carga negativa, e os nêutrons, que são representados por a letra N, possuem carga nula, carga neutra. É bem importante ressaltar que os prótons são fixos no núcleo, ou seja, os prótons são partículas subatômicas imóveis. Eles não saem do núcleo, ao contrário dos elétrons, que possuem a capacidade de se deslocar de um determinado átomo e partir para outro. Eu acabei de falar que os prótons possuem carga positiva e que os elétrons possuem carga negativa. Mas o que é carga elétrica? Bom, a carga elétrica é uma propriedade física das partículas subatômicas, ou seja, dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons. Essa propriedade está relacionada com a capacidade de atrair ou repelir elétrons. Nós dizemos que os prótons e os elétrons são cargas elétricas, enquanto corpos que possuem um número de prótons diferente de nêutrons, ou vice-versa, né, ele possui carga elétrica. Então veja, um corpo que possui um maior número de elétrons do que de prótons está negativamente carregado, enquanto que um corpo que possui menor número de elétrons do que de prótons está positivamente carregado. Então tudo se trata do número de elétrons. Se um corpo tem muitos elétrons, ele está negativamente carregado, enquanto se um corpo tem poucos elétrons, ele está positivamente carregado. Isso porque, como eu acabei de dizer, um corpo não ganha nem perde prótons. Os prótons são imóveis. Então, tudo vai depender da ausência ou da presença de elétrons. Bom, e essa é a propriedade das cargas elétricas. Cargas de sinais iguais se repelem, certo? Cargas de sinais iguais se repelem, enquanto cargas de sinais opostos se atraem. E daí aquela famosa frase, os opostos se atraem. Bom, potencial é a quantidade de energia potencial elétrica que uma carga adquire em um certo ponto do espaço. O potencial é medido em volts e representado por a letra V. Vamos para esse exemplo aqui. Imagine que você tem um campo elétrico, que nada mais é do que a região em torno de uma carga, e a carga que está gerando esse campo elétrico é essa carga mais Q. Imagine que um ponto desse campo elétrico possui um potencial de 2 volts, de mais 2 volts. Vamos chamar esse ponto de ponto P, certo? Agora, a gente pode fazer duas suposições. A primeira é, se eu colocar nesse ponto uma carga positiva, essa carguinha positiva vai sair desse ponto e vai se mover em direção à direita, ou seja, vai se mover no sentido contrário da carga mais Q. Agora, a segunda suposição que eu posso fazer é, se eu colocasse uma carguinha menos Q nesse ponto P, o que é que iria acontecer? Essa carguinha iria sair desse ponto e se mover para a esquerda, ou seja, iria se mover no sentido dessa carga mais Q. Bom,
A gente já sabe que isso acontece devido ao princípio da atração e da repulsão. A carguinha negativa se atrai por a carga positiva, o mais que, certo? Por isso que ela se move em direção do mais que. Enquanto a carguinha positiva se repele da carga mais que. Por isso que ela se move para a direita. Então, nesse exemplo aqui, duas coisas devem ser notadas. A primeira coisa que deve ser notada é que quando as cargas são colocadas nesse ponto, elas se movem, ou seja, elas realizam trabalho. Para qualquer coisa realizar trabalho, é preciso de energia, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando essas carguinhas foram colocadas nesse ponto P, elas adquiriram energia, certo? Adquiriram energia potencial elétrica, certo? Essa energia foi utilizada para que elas realizassem trabalho. E veja que o trabalho irá depender do seu sinal. As carguinhas positivas irão realizar um trabalho no sentido contrário à carga positiva, enquanto as carguinhas negativas irão realizar trabalho no sentido a favor, ou seja, no sentido da carguinha positiva, dessa carga mais que, certo? Então, essa é a primeira coisa que deve ser notada. A segunda coisa que deve ser notada é que sempre as carguinhas positivas as carguinhas negativas irão se locomover em direção do ponto com maior potencial. Veja que o potencial aqui é de 5 volts, de mais 5 volts, certo? Enquanto as cargas positivas sempre irão se mover para o ponto de menor potencial. Veja, o potencial aqui é de 0 volts. 0 volts. Então, essas duas coisas que eu falei que devem ser notadas estão contidas nesse textinho aqui. Vamos ler. O que foi que eu falei aqui? Este ponto, no caso o ponto P, possui um potencial de 2 volts. A carga que se localiza nele irá adquirir energia potencial e realizar um movimento. Caso seja negativa, irá se mover no sentido dos pontos com maiores potenciais. Caso ela seja positiva, irá se locomover no sentido contrário, ou seja, para o ponto que possui menor potencial. Veja essa representação aqui, onde se tem um potencial VB e um potencial VA. O potencial VB é menor do que o potencial VA, certo? O potencial VA é maior do que o potencial VB. Por isso que as carguinhas negativas se locomovem em direção do ponto VA, do potencial VA, enquanto as carguinhas positivas se locomovem em direção do ponto do potencial VB. E isso é muito importante de ser notado, por quê? Porque é essencial para se entender o funcionamento de um circuito, de uma bateria, de uma pilha, porque sempre em um circuito, as cargas negativas, os elétrons, irão se mover do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial, certo? Então, esse é o sentido dos elétrons, o ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial.